Você sabe o que são sonhos febris? Aqueles sonhos, aqueles pesadelos que nós temos quando estamos acometidos por alguma enfermidade? É o que nós vamos falar no vídeo de hoje. Há alguns anos atrás, eu contraí dengue. E para quem já pegou dengue, já teve esse tipo de doença, é horrível, principalmente os primeiros dias. Eu lembro que os sintomas da dengue em meu organismo ficaram uma semana, mas os primeiros 4 dias eu lembro bem. A sensação nos olhos parecia que tinham colocado umas placas de metal atrás deles e eu não conseguia fechar direito, porque doía. Sem contar, a palavra dengue, ela já significa quebra-ossos, doença quebra-ossos, a dor nas juntas, a dor no corpo, a febre. Fora os medicamentos que você tem que tomar e fica até meio grogue. Esses 4 primeiros dias de dengue, eu não conseguia dormir. Doía fechar os olhos, dor de cabeça, enxaqueca. Parece que estão chacoalhando o seu cérebro. Quando eu conseguia pegar no sono, então vinham aqueles pesadelos horríveis e que a emoção era tão forte que eu acabava acordando. E aí, além de estar assustado com os pesadelos, coração batendo a milhão, eu ficava bravo porque eu acordei e eu estava exausto, cansado, porque justamente não conseguia dormir em razão da doença que já estava me deixando debilitado. Eu não conseguia caminhar direito em razão das dores nas juntas, principalmente dos pés, tornozelo. E eu lembro dos pesadelos que eu tive quando eu estava com febre durante a dengue. Mas eu não vou fazer esse vídeo somente baseado nas minhas experiências, não. Eu, através do canal, do grupo, eu colhi relatos de sonhos de pessoas que tiveram sonhos, pesadelos, enquanto estavam acometidos por algum tipo de doença e que tiveram febre nesse meio durante o seu sono. O que são os sonhos febris? É uma palavra que só de escutar já você fica com medo de tal tipo de sonho de acontecer com você. Então são aqueles sonhos, na verdade, são aqueles pesadelos que nós temos quando a temperatura do nosso corpo está alta. Quando estamos com febre. Justamente por estarmos debilitados, termos contraído uma doença por um vírus, uma bactéria, uma infecção. O subproduto do nosso sistema imunológico, combatendo essa doença, é aumentar a temperatura do corpo. Então por isso que ocorre a febre. Mas nós devemos ter cuidado para que essa febre não suba tanto. E isso pode prejudicar o nosso corpo, o nosso organismo de maneira mais séria. E quando nós vamos dormir e dormindo, essa temperatura está alta, nós podemos ter alguns sonhos bem bizarros. Os sonhos por si, eles já fogem totalmente da realidade, mas esses que são acometidos quando estamos com a temperatura do corpo mais elevada, eles são totalmente fora do comum. Eles são pesadelos. E como são eles? Como são alguns desses sonhos? Então muitas pessoas que quando estão passando por algum tipo de doença, envolvendo infecção, envolvendo um vírus, uma bactéria, e o sistema imunológico de alguma forma está lutando contra isso, elas sonham, elas têm um pesadelo, que elas estão numa casa. Essa casa pode ser conhecida delas ou não. E aí na porta de entrada ou nas janelas dessa casa, tem alguém tentando entrar. 1, 2 ou mais pessoas tentando arrombar, para assaltar, para roubar. E a pessoa dentro da casa, o sonhador, a sonhadora no caso, dentro da casa,
morrendo de medo, porque vai entrar alguém ali. E na mente do sonhador e da sonhadora, essa pessoa pode estar armada, pode tentar fazer alguma coisa contra ela. Então ela tenta se proteger, colocar trancas na porta, empurrar móveis, impedindo esses bandidos, essas pessoas do mal de entrarem. O que são esses sonhos? São pesadelos, como vocês viram. Um alto teor emocional, de cargas emocionais presentes nele, cargas emocionais negativas. Mas esse tipo de pesadelo é o reflexo do nosso sistema imunológico tentando barrar a doença, tentando barrar uma infecção. Esses bandidos tentando entrar na casa representam o vírus, bactérias, um corpo estranho, a infecção em si. Nós, dentro da casa, representamos o nosso sistema imunológico, de alguma forma tentando impedir a entrada deles, por exemplo, na corrente sanguínea, nos nossos órgãos, em nosso organismo de uma maneira geral, que no sonho é representado pela casa. Mas mesmo ele sendo reflexo natural de algo que está acontecendo no momento em nosso corpo, é um pesadelo. E nós podemos acordar bem assustados com relação a esse tipo de sonho. Outros sonhos febris que podem ocorrer é estarmos sendo perseguidos, estarmos tentando ser, por exemplo, arrastados para uma prisão por pessoas, por seres mitológicos, por animais, por monstros. E de alguma forma, esses nossos perseguidores querem fazer algo contra nós. Esses perseguidores representam essa enfermidade, ou vírus, ou a bactéria, ou os sintomas que estão nos deixando debilitados durante essa doença. E nossa fuga nos sonhos representa a maneira como nós estamos lidando com isso, ou tentando lidar, como o nosso sistema imunológico está reagindo. Pesadelos também, envolvendo o fato de estarmos tentando nos esconder de alguém, de alguma pessoa, de algum monstro, também podem ser sonhos febris. Podem ocorrer durante uma alta temperatura em nosso corpo. Existem também casos em que, por exemplo, a pessoa está sendo acometida por alguma doença e de manhã ela teve que ir no médico, na farmácia, no hospital, tomar um remédio, uma injeção, receber os cuidados, até mesmo tomar soro. E depois ela volta para casa. Daí, em razão, às vezes, do efeito do medicamento, ela consegue repousar e dormir um pouco. Mas a temperatura ainda está alta. Está diminuindo, mas está alta, mas mesmo assim ela tem esses sonhos febris. E aí no sonho, esses médicos, essas enfermeiras ou farmacêuticos que cuidaram do sonhador e da sonhadora durante o dia, nos sonhos, eles podem se transformar em bandidos, em perseguidores. O sonhador e a sonhadora, eu já li relatos assim, sonham com alguém, por exemplo, com uma injeção na mão tentando aplicar veneno no corpo dela, alguma substância que tente fazer mal a ela. Para vocês verem como esses sonhos febris, eles fogem totalmente da realidade, da percepção da realidade, e transformam pessoas que estavam nos fazendo bem, nos ajudando, em pessoas do mal. Acreditamos que elas estejam querendo fazer alguma coisa contra nós. Por exemplo, durante um estado febril, estamos dormindo, e aí nós podemos começar a falar em razão da febre. A nossa mãe, nossa avó, as pessoas que cuidam de nós, podem perceber e ir lá colocar um pano com uma água mais fria sobre as nossas testas. O nosso organismo sente isso, mesmo estando dormindo. E aí nós podemos sonhar, sabe com o quê, por exemplo? Alguém tentando colocar uma corrente na nossa cabeça, prender-nos numa mesa de madeira para começar uma tortura. Então nós entendemos de maneira errada o que está acontecendo conosco. Nós sentimos alguma coisa à nossa volta, mas interpretamos errado. E sonhamos com alguém, por exemplo, querendo nos sufocar, quando na verdade era a nossa mãe, apenas querendo fazer a febre baixar. Alguém que colocou um termômetro em nós durante o dia para tirar a febre. No sonho pode parecer como alguém querendo colocar
uma arma pontiaguda em nós, querendo, por exemplo, nos esfaquear. Então, os nossos cuidadores, os nossos anjos durante o dia que estão nos ajudando a combater a doença, a lutar contra a doença, nesses sonhos febris, podem virar nossos algozes, nossos perseguidores. Como eu disse para vocês, os sonhos febris são pesadelos bizarros, fogem totalmente da realidade. Nós transformamos a realidade em algo distorcido. Mas eles são vívidos, esses pesadelos. Esses sonhos febris, eles são muito cheios de emoções. E é por isso que muitas vezes nós acordamos com o batimento cardíaco acelerado, com medo ou até mesmo chorando. E não precisa ser criança para agir dessa forma. Pode acometer todos. Então você pode estar se perguntando, existe alguma coisa para impedir os sonhos febris? Para impedir que eles aconteçam? Claro que sim. É combater a doença. É cuidar do nosso organismo enquanto estamos acometidos pela doença, seja por um vírus, uma bactéria, uma infecção, um agente transmissor, como o caso da dengue. É cuidarmos de nós, é nos alimentarmos bem, é tentarmos repousar, é seguirmos os conselhos dos médicos, tomarmos os remédios certos. É combatendo a doença, automaticamente estará combatendo os sonhos febris, esses pesadelos. Assim que a doença começar a se dissipar, esses sonhos febris também vão embora. Não significa, porém, que seus sonhos deixarão de ser estranhos algumas vezes. Não, os sonhos muitas vezes são estranhos. Só que eles não terão essa carga emocional tão negativa e pesada presentes neles. Afinal, é o efeito da febre, da temperatura alta, é o efeito da infecção em nosso organismo sendo combatido que dá essa sensação. Então nossos sonhos vão voltar ao normal, em parte.